Fala galera, aqui é Afonso Moraes, advogado e CEO do Grupo Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraudes, e hoje nós chegamos ao 41º episódio. São uma longa vida aí já de 3 anos e meio, e hoje a gente tem uma novidade, além de ter um convidado aqui que vai trazer vários insights de prevenção, né, vai demonstrar como vocês podem ficar prevenidos, as empresas principalmente, né, mas os consumidores também. Mas nós temos aqui uma outra participação, além do nosso convidado, nós temos o nosso co-host, Luciano Piccolo, que é do IDC, Instituto de Defesa de Cyber, que também vai trazer seus insights e aqui arrancar os insights do nosso convidado. Agradeço. Fala, Luciano. Tudo bem? Tudo bom? Professor Moraes, Dr. Moraes, eu fico honrado de estar aqui para falar um pouco de defesa cibernética, de fraude, de segurança da informação, auditoria, tudo que permeia a compliance, tudo que permeia esse tema de fraude, eu acho que a gente vai conseguir extrair da experiência dos nossos convidados, que são pessoas que estão no mercado há muito tempo e têm muito a colaborar e trazer insights aqui, que é o principal objetivo que a gente tem aqui. O nosso mantra é exatamente: se você ou sua empresa ainda não foram alvo de uma fraude ou golpe digital, com certeza conhece alguém que já foi. E realmente é isso. A gente tem... Isso eu não tenho a menor dúvida. Estamos conversando nos bastidores aqui. E aí o Luciano falou, minha esposa recebeu, o nosso convidado aqui também recebeu. Então, antes de apresentar nosso convidado, nós temos que fazer aqui uma mensagem, né? Fazer aqui, agradecer aos nossos patrocinadores e os futuros patrocinadores, porque sem patrocínio, infelizmente, esse trabalho, que eu considero até um pouco de utilidade, porque eu não poderia continuar. Então, nossos patrocinadores... Primeiro, a nossa equipe audiovisual de peso, a Pub Produções, que transforma cada episódio em uma experiência para vocês. Mais informações no programa aqui abaixo. E vamos destacar também a sua marca através da G2 Brindes, a qual faz elegantes tábuas de personalizações e essa caneca maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Agora falando em tradição e confiança, o Grupo Moraes é referência em assessoria e recuperação de crédito. Mais informações do programa aqui embaixo. Temos também como patrocínio a nossa plataforma Unichannel, a Casa Uni, que é uma experiência inesquecível com seus clientes. Então, hoje nós estamos aqui com o Glauco Sampaio, da Beam Fisher, que é uma empresa de cibersegurança em prevenção e conscientização de segurança. E ele vai trazer todos os insights possíveis e imagináveis, mas eu vou deixar que ele se apresente, porque ele conhece melhor ele mesmo. Não tenha modéstia, se apresente, todos os predicados, conte um pouco sobre você, para que a gente possa conhecer mais você e o nosso internauta, né, sabendo quem é você. Apesar de ser muito conhecido, né? Acho que nem precisava, só falar Glauco Sampaio. Legal, tem uma longa jornada, tem esses benefícios, né? Eu tenho 25 anos trabalhando já com cibersegurança, né? Comecei, como eu digo, no século passado a trabalhar com cybersecurity, né? Estou ficando bem velhinho nessa jornada. Comecei na área de tecnologia, quando segurança ainda era uma coisa muito ligada e só dependente de tecnologia. E acompanhei essa jornada do nosso mercado de cibersegurança aí pelos últimos 25 anos, tomando corpo, a estrutura crescendo, a área de segurança ficando mais madura em grandes empresas. Eu sempre tive a felicidade de trabalhar em empresas de grande porte que investiam em cibersegurança. Passei por Banco Santander, Banco Votorantim, Editora Abril, Banco Original, e recentemente estava na Cielo como diretor das áreas de cibersegurança e prevenção a fraudes. Fui CISO 3 vezes, eu falo de 3 grandes empresas, fiz a jornada aí, acho que 14 anos como CISO, outra vez que eu levantei nessa cadeira. Hoje eu estou como CEO e founder da Bifish e também atuo como conselheiro e advisor para empresas tanto de cibersegurança quanto empresas normais de tecnologia, de segmento financeiro, em conselhos de administração, em comitês de risco, como membro independente, focando nos principais assuntos de cibersegurança, prevenção a fraudes, para ajudar esse pessoal também, principalmente empresas de menor porte, é o que eu gosto de trabalhar, para ajudar a democratizar a cibersegurança. Acho que a cibersegurança é algo que ela ainda é visto muito como sendo um privilégio dos grandes, porque muita gente entende que custa muito caro fazer cibersegurança, e eu não estou falando que não custa caro, mas o que eu tento pregar e o que eu tento ajudar essas empresas é mostrar que sim, é possível fazer cibersegurança com um investimento
adequado ao tamanho e o porte da sua empresa. Desde que você saiba o que está fazendo, desde que você esteja bem assessorado por pessoas capazes, você consegue extrair o melhor daquilo que você já tem e elevar o seu nível de maturidade para o aceitável para o seu negócio. Luciano, qual é o nosso tema de hoje? Vamos... O nosso tema de hoje vai ser falar um pouco sobre fraude, né? Educação e contra fraudes, como treinar e engajar seus colaboradores. Como treinar e engajar os colaboradores. E aí eu queria entender um pouco de você. Deixa eu dar um presente para ele, pela Vamos presença lá, que está vamos aqui. Vamos dar um presente, porque só o tempo dele, depois de 25 anos, trazer todos os insights para nós, você imagina. Ah, legal. Glaucus, é uma lembrança da G2 Brinde, Obrigado, falando de viu? fraude, para eternizar esse momento que vocês teve Que nossos bacana. estudos aqui. Vou deixar aqui para a tá? gente acompanhar. E no finalzinho eu abro para a gente ver qual foi a surpresa. A G2 ela tem um portfólio muito grande de brindes e presentes, e a gente vai estar trazendo cada vez uma coisa diferente aqui. Legal. Inclusive, para quem tiver interesse, quiser também fazer parte. Fim de ano está chegando. Fim de ano chegando, contatar, faça um orçamento. Aqui eu tenho minha canequinha aqui, que ele acabou de ganhar ali também, falando de fraudes. E além de caneca, tem outras coisas que a gente vai trazer aqui e quem sabe sortear para todo mundo aí. Boa, que legal. Então, você estava falando, Luciano, Eu queria entender o que levou você e seu sócio largar o que estava fazendo e focar em treinamento, em conscientização, numa ferramenta, uma solução para isso, que eu acho que é o elo principal, é o pilar principal das empresas hoje, quando se fala em ataques, em problemas, em vazamentos, é o que? É a conscientização. O principal vetor de vazamento é o usuário. Sim. E aí, pensando nisso, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, o que levou vocês a construir uma empresa que tenho certeza que será tanto parceiro do Fraude quanto do Instituto. A gente já estava aqui nos bastidores confabulando algumas coisas, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, que eu acho que é muito interessante conhecer um pouco da história. Não, legal. Acho que a gente sempre no mercado de segurança falou sobre pessoa ser o elo mais frágil do nosso ecossistema, ser o elo mais fraco da segurança da informação. E eu não acho que isso esteja errado. O errado está em acreditar que isso é uma máxima que não muda e que não tem como ser revertido. E eu realmente acredito, de muitos anos para cá, que é possível sim você transformar as pessoas, mesmo elas sendo o elo mais frágil, na sua primeira linha de defesa de uma forma real. E não somente na cultura das arquiteturas de 3 camadas de defesa, em que a primeira linha se apoia completamente no que o time de segurança faz. Então, acreditar em que isso é possível fez com que a gente tivesse a ideia, não é uma ideia inovadora, já existem plataformas, existem diversas empresas que fazem esse tipo de trabalho já há bastante tempo, mas que a gente veio para reforçar o mercado em termos de acessibilidade, em termos de democratizar esse tipo de ferramenta com flexibilidade, com um custo mais acessível. E no final das contas a gente quer ajudar para que todas as empresas possam fazer o que as grandes já socializar, fazem. né? Assim, é como eu falei, a democratização do acesso a tecnologias de segurança, ela é extremamente importante. E um dos nossos papéis aqui, dos nossos objetivos na Bifish, é conseguir fazer com que o pilar de conscientização suportado por uma plataforma se torne acessível para empresas de todos os tamanhos e que todo mundo possa trabalhar a questão de conscientização, de treinamento, de capacitação dos seus funcionários, para que no final a gente tenha uma sociedade mais segura. A gente vai falar de fraudes aqui. Fraude acontece na empresa, fraude acontece na nossa família, acontece dentro de casa. Então, eu tenho um papel muito importante que a gente vê na sociedade de tornar a sociedade mais segura. E isso passa por conscientização. Acho que esse foi o principal motivador que a gente enxergou como sendo uma oportunidade de ajudar esse ecossistema a melhorar a sua capacitação em termos de segurança. Pegando o seu gancho, tem duas coisas interessantes no seu gancho. Primeiro que eu sempre considerei, até pouco tempo atrás, e revi a minha opinião, que 70% de qualquer fraude ou golpe digital, ele começa com a fragilidade do ser humano. Então, o ser humano... Aí me convenceram, um grande CISO me convenceu que é 100%. Porque o 70% está ali na pessoa que clica no link, que põe uma senha errada, que fornece a senha para outro, mas os 30% está
peça um treinamento dentro da empresa. Se houve uma entrada, uma invasão, é porque infelizmente, aquela pessoa dentro da empresa, o TI, ou seja, quem for lá, não estaria treinada adequadamente. Então, é 100%. Sim. Então, se há um reforço disso, não só usar a plataforma, é muito boa a plataforma, o Fiche, etc, etc, mas se cuidar da porta de entrada, que é o humano, né? E aí você falou que em casa também sofre. Então, eu acho que esse treinamento tem que começar nem em casa, tem que começar na escola. Isso. Eu tenho debatido a ideia e trazido a ideia que tem que ser criada uma cadeia digital e assim, acho que para os dois lados, né? A gente tem que criar essa cadeira para ter um futuro melhor. Quando o camarada sair da escola, ele vai ter prevenção na casa dele e na empresa. Então, a empresa vai só aprimorar o treinamento dele. Não vai pegar o cara lá que está com a enxada na mão, já vai pegar o cara que está com a caneta na mão. E a segunda vulnerabilidade que eu vejo é um 60 a mais. Esse pessoal que depois da pandemia virou uma criança com o celular na mão, de rede social, do banco. A gente tem casos assim, eu conheço casos das pessoas que têm a vida inteira dentro do celular. Eu tive um caso de uma pessoa que sofreu uma fraude, que ela tinha escritura de apartamento, de terreno. Conheço empresários que têm todo o faturamento da empresa gestão ali financeira dentro. está ali. Então, essa pessoa que sofreu a fraude nem foi de um hacker assim, digital. Foi uma coisa mais simples ainda, né? Ela não tinha essa educação digital, quebrou a tela, teve um problema na tela, ela mandou consertar a tela do celular e sem tirar nada de dentro, o cara falou, deixa a tela aberta que eu preciso treinar. Deixou. Pois é, e você estava falando sobre educação digital, né? Eu tenho um amigo que ele é dono de um colégio na Zona Sul de São Paulo e ele dá as aulas sobre educação digital. Desde crianças muito pequenas até os adolescentes, Então, até o pessoal. Porque ele essa sementinha tem que crescer. Tem que crescer. Alguns outros colégios já estão indo nesse sentido, mas eu acho que tem que ser algo mais institucionalizado. Assim, a sociedade precisa disso. Tem que fazer parte do currículo. Tem que fazer parte do currículo escolar. A gente aí sofre o Estado tem que intervir para colocar o Estado não ensina nem educação curricular. financeira até hoje, né? Assim, o nosso Estado é bastante precário nesse sentido. Assim, poderia se ensinar muito mais coisas diferentes. É muito engraçado isso. Chega a ser engraçado. Quando você for ter uma longa jornada minha, então é o dobro da sua, né? Então, quando estava no ensino médio, né? Que na época era ginásio, né? Eu tinha um monte de matérias lá que era base curricular totalmente desnecessária. Eu tinha taquigrafia, datilografia e depois, acho que no ensino já colegial, né, na época, eu tinha EPB, Ordem Social Progresso Brasil, negócio de política. OSPB. Isso, então. Tive também o SPB. Não, mas Educação moral e cívica. Moral e cívica. Mas então, por que colocar essas matérias que não causam prejuízo nenhum, que é uma coisa que a pessoa pode aprender particular, lendo até? Agora, digital, não. Digital... E o mundo a criança está com o celular na escola. O mundo é cada vez mais digital. Felizmente, agora passaram uma lei de proibir o uso do celular na escola, que eu acho... Vamos ver como vai funcionar. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu sei a minha dificuldade. Mas a educação... faz parte da mão dela. Ela já levanta com o celular. Ela coloca o celular no prato. A educação digital para todo mundo, ela tem que ser democratizada, ela tem que ser algo, como você falou, parte da grade curricular. O mundo está cada vez mais plugado nesse tipo de coisa. Se a gente não fizer algo nesse sentido, a gente não vai vencer essa batalha. E não que a gente vai vencer. Glauco, a Bifishing, ela pode oferecer para escolas ou para o público 60 a mais possibilidades de soluções nesse sentido? Seja por meio de um treinamento, a escola, uma cartilha. A própria escola já vai ter lá, mas o clube lá que o 60 a mais está inserido, ele vai lançar uma campanha e vai colocar isso aí. Existe essa possibilidade? Existe. O modelo que as empresas aplicam hoje com os seus funcionários, ele é replicável para qualquer ser humano na ponta. Assim, são os clientes de um clube de pessoas de maior idade, são escolas que podem fazer uso do conhecimento e do que tem dentro da plataforma para conscientizar os seus alunos. Lógico, acho que o conteúdo tem que ser adaptado para cada um dos públicos, né? E é isso que a gente faz. Pela faixa etária também, faixa etária, para até ser mais atrativo. Cada Isso. pessoa entende de um jeito, absorve melhor um conhecimento de outro, tem uma ciência ali por trás de como chegar ao conteúdo da melhor forma, mas ele é sim viável. Você fazer as comunicações, você instruir a pessoa, é um trabalho contínuo, constante
e que dá resultado. Você consegue fazer isso. Os bancos já estão fazendo para os clientes. Você vê agora na televisão que foi uma briga que a gente teve. Eu fui de Febraban há muito tempo, de que os bancos deveriam fazer mais isso de uma forma aberta ao público, falando de começou fraudes. o Itaú, agora os outros estão Os outros estão seguindo Ah, não, também. então faz 3 anos já, começaram agora. Mas por que as outras empresas, todo mundo tem clientes e todo mundo sofre fraude? Exato. No final das contas, todo mundo sofre com isso. Hoje os malwares, as tecnologias de roubo de informações, de roubo de credencial, ela rouba a credencial de todos na Sim. cadeia, dos sites, do e-commerce, da rede social. Então por que esse Onde tem público... credencial, onde tem Eles dados. estão roubando. Então, por que esse público dessas empresas não podem investir e fazer isso chegar aos seus clientes? Porque no final Porque cibersegurança é despesa e não investimento. Exato, ainda é visto muito dessa forma, mas ela bem investida e bem trabalhada, ela pode sim se tornar um diferencial competitivo. Eu tive pra você ter uma ideia do que eu estou falando, eu estava num banco digital e a gente foi discutir um rebranding de toda a parte, um refaturamento do aplicativo. E um dos pedidos que o cara do marketing fez foi para tirar aquela ampulhetinha de validação do token. Falou, cara, o negócio aqui 30 segundos girando não serve para nada. Falei, tecnicamente falando, não serve para nada. Ele, em milissegundos, ele já fez o que ele tinha que fazer. Sim. Só que o pessoal de usabilidade falou, a gente quer fazer uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa com clientes numa versão com e uma versão sem aquele negócio. O cara sem aquela ampulhetinha, ele falava assim, pô, mas não tem segurança esse negócio, cadê meu token? Não tá validando? Assim, tá. Então, assim, a percepção de segurança que é gerada para isso, ela pode ser potencializada por uma melhor educação. Você ensinar as pessoas a agir de forma correta, os seus clientes, faz com que a sociedade inteira fique mais segura. Eu acho que a imagem é o bem de maior valor da empresa, né? Hoje os bens materiais da empresa, você vê o Google, não tem muito bens materiais, como uma montadora de automóveis, mas olha quanto vale, a Apple, olha quanto vale, entendeu? Então os bens materiais, uma marca hackeada, ninguém quer credibilidade. E quando acontece uma fraude, acontece um incidente cibernético, ele está sempre associado à marca de uma empresa. É Sim. aquilo que vai para a mídia. Assim, não pode nem ter sido problema daquela empresa, pode ter sido até um terceiro, alguma outra causa do incidente cibernético ou daquela fraude, mas a fraude foi na empresa X. Então, assim, as empresas têm que entender melhor desse negócio e associar a sua marca à segurança e ajudar essa comunidade, ajudar a sociedade a se melhor preparar para esse tipo de situação. Você acha que da sociedade como um todo, banco está à frente, na vanguarda no que tange segurança, preparar? Eu acredito que sim, por alguns fatores, né? Acho que o primeiro deles é por mexer com dinheiro. Então, assim, segurança já sempre foi alvo de muito investimento dos bancos, porque sempre foi alvo de gente tentando roubar dinheiro, tanto no físico quanto no digital. Eu acompanho esse mercado já desde o começo dos internet bankings, do home banking, lembra que você recebia um CD em casa para instalar, eu estava naquela época já nessa encrenca. E a fraude começou ali. Então, assim, os bancos começaram a investir, teve uma pressão muito forte dos reguladores para que os bancos fizessem investimentos mais robustos em segurança, mas o principal driver foi dinheiro. Assim, se você não investir em cibersegurança, você vai perder dinheiro, porque a fraude vai acontecer no mundo digital e começou-se a perder muito dinheiro. E aí os bancos começaram a investir cada vez mais em cibersegurança. Legal. E na minha visão, acho que na experiência de mercado, é o setor que tem um nível de maturidade maior de uma forma geral. Você tem outros setores que são mais regulados, que também têm um nível de maturidade bacana, mas o segmento financeiro, na média, ele está acima, sim, por perder dinheiro. E agora você vê todo mundo entrando nesse mundo financeiro, né? As empresas virando fintech, todo mundo querendo abrir o seu wallet. Então, esse é outro problema que está surgindo. Todas as fintech estão fazendo empréstimo, financiamento, etc, e elas não têm a menor condições não aplicam nada em cibersegurança. Você vê, eu descobri outro dia que, por exemplo, empresas que não têm nada a ver, elas já viraram uma fintech de investimento. O iFood, ele empresta dinheiro. Empresta dinheiro, assim. E olha qual a segurança de emprestar dinheiro, de ter dados lá, e com relação a vender comida, levar comida. É diferente, né? Elas quebram. Elas não têm o suporte financeiro de uma instituição financeira grande para suportar uma fraude. Então, se esse cara tomar uma fraude de perder alguns milhões de reais, acabou a empresa dele. Então, assim, esse é um trabalho que eu gosto de fazer e que eu falo muito sobre, de novo, democratizar a cibersegurança e a prevenção a fraudes para todo mundo. Esses caras têm que entender
qual que é o impacto para o negócio deles. Quais os elementos chaves para um programa de treinamento, por exemplo, das fintechs, startups aí que estão começando aí já vem, porque o que acontece? Essas fintechs, startups, elas pegam dinheiro, então, ao invés de você investir na bolsa, ao invés de você investir no banco, hoje os investimentos estão polarizados, polarizados nessas empresas aí. E elas aí começam a pegar o dinheiro do investidor, que o Glauco falou, e aí emprestar, e não tem segurança nenhuma. Se não houver uma fraude, fizer 3, 4 aportes, né, e fraudadores, como é que elas vão cobrir? Então, e eu acho que o principal passo é a criação da consciência de que você precisa investir nesse assunto. Muitos dos empresários, muitas das empresas ainda não têm essa concorrência, não têm essa consciência, né? E eu entendo a questão de ser uma empresa menor, de ela ter um apetite a risco mais robusto. Sim. Só que apetite de risco mais robusto até que ponto? Acho que tem um papel aí institucional, talvez dos próprios investidores, a cobrar mais dos seus investidos sobre isso. Mas os fundos, os VCs... esses investidores só querem 30% ao mês, não se preocupa. Pois é, mas se eles não fizerem esse trabalho... É a mesma coisa quando você recebe essas mensagens aí, tentadores é a mesma coisa. Infelizmente, a ganância leva à falta de cuidado. Mas o problema é que os 30% deles pode ser 30% de nada. Exatamente. Se ele não fizer um bom trabalho. E você vê os mercados mais maduros, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho contato com algumas pessoas de lá, os grandes fundos de investimento, eu estou falando dos grandes mesmo, tipo BlackRock, os caras nesse porte, eles montaram estruturas de cibersegurança formadas por ex-CISOs de empresas muito grandes para tomar conta da segurança das suas investidas. Assim, e esse modelo ele vem descendo para fundos de menor porte, para fundos com ticket médio menor, porque esses caras entenderam e eles viveram na prática. Muita empresa quebrando por problema de incidente cibernético, por fraude, por pegar ransomware e ficar semanas sem conseguir operar, esse cara não aguenta, ele nem volta. Então o fundo de investimento, né, os venture capital, entenderam essa necessidade e estão começando a fazer uma avalanche no sentido de ele vai cobrar que você tenha esse ponto. E tem uma outra visão que eu venho acompanhando há um certo tempo que eu achei super legal e eu pratiquei ela 2 vezes e foi bem interessante, que é usar a visão de maturidade cibernética para fazer depreciação de valuation de empresa. Então, assim, eu avalio a sua empresa que eu vou comprar e aí eu olho e falo assim, ó, eu vou ter que gastar 1, 2, 3, 5 milhões de reais para arrumar esse negócio, então o seu valor que era 10 virou 5. Isso é igual obra de político de esgoto embaixo da terra, viu? Eles não colocam no valuation aí... Não colocam, mas quem está comprando, se tiver habilidade, vai colocar e esse cara não consegue se defender. É o outro lado da moeda. Agora você falou certo. Então tem que treinar quem vai comprar, ser prevenido e pedir tudo, né? Perfeito. Quando você vai comprar um carro, você analisa o carro, você hoje nem leva no mecânico, já tem um certificado lá que verifica todo o carro, e cadê no valuation, você vai comprar uma empresa aí, você só vê o faturamento? E esse insight que você trouxe é insight de conselheiro aí, né? Agora, o que você falou trouxe aqui pra gente é exatamente isso. É o outro lado, o lado B da história, que eles também estão de olho nisso. Então, e aí, isso que você falou é muito importante, porque quando você mostra para a empresa que ela não vale 10, ela vale 5, porque eu vou ter que investir 5 para poder corrigir alguns problemas, isso gera valor no intangível, porque a segurança ela é intangível. Mas quando o board das empresas e o conselho tem uma visão sobre esses aspectos, é importante. Se ninguém comprar, o preço cai ou o cara vai ter que abaixar o preço para fazer isso. É mesmo que você comprar um carro com os 4 pneus careca. Tudo bem, o carro está ótimo, os pneus careca, eu tenho já um investimento... vou ter que colocar mais tanto dinheiro para arrumar. Eu acho que agora, é um movimento que a gente vê ganhando ninguém mais compra. força. Por que a empresa, o cara compra com os 4 pneus careca, né? Esse é o problema. Sim. Mas assim, o que você precisa de elemento-chave num programa antifraude dentro de uma empresa? Eu vejo... O primeiro ponto é entender qual é o tipo de fraude, né, que aquela empresa está suscetível. Vamos falar de empresa, né, não das pessoas propriamente dita. Sim. E aí você tem diversos tipos de negócio com setores, com a sua sustentabilidade, com que tipo de fraude pode afetar ele ou não. Né? Acho que o primeiro passo é ter esse entendimento de como que o meu negócio pode ser afetado por uma fraude. E aí você tem algumas técnicas que a gente chama de modelagem de ameaças que você consegue mapear esse tipo de coisa partindo do final. E aí, uma vez que você mapeou quais são os tipos de fraude, você vai trabalhar no sentido oposto de, tá bom, como é que eu consigo prevenir que aquela fraude aconteça com viés técnicos, com alterações de processo, com controles compensatórios, com monitoramento e com conscientização.
Como é que O seu programa é um programa adaptativo ao cenário da empresa. Isso. O que a Bifish faz é isso. Exato. Não é um programa pacote, está no pacote, Não. vai lá, você faz pen test, faz phishing, faz não sei o quê. Não, você primeiro estuda o ambiente da empresa e vê quais vulnerabilidades da empresa e adapta o método, é isso? Nós temos uma abordagem genérica, sim, para que ela atende a grande maioria das empresas. E a gente conta com alguns parceiros que fazem esse deep dive e a customização para o próprio cliente, ou o próprio cliente, mesmo se ele tiver maturidade e gente dentro de casa para poder fazer, ele usa a nossa plataforma como sendo um meio de customizado para chegar nos seus objetivos. Então a gente ajuda eles nessa jornada com os conhecimentos que já estão dentro da plataforma, com o que a gente já desenvolveu dentro de casa, mas essa customização específica para o seu modelo de negócio, ninguém melhor do que você mesmo para poder fazer, para cair como uma luva, e é o que a gente recomenda que todo mundo faça. Que você faça algo que tenha a sua cara, que tenha a sua cultura, mas a gente sabe que isso é uma realidade de poucas empresas. A maioria das empresas elas vão precisar sim, se apoiar sim naquilo que as plataformas trazem de padrão, e a gente entrega um enxoval bem completo que a empresa pode fazer uso, falando de conceitos de segurança básica, de conceitos de compliance como LGPD, por exemplo, de fraudes, falamos sobre as fraudes do WhatsApp, as fraudes de centrais telefônicas, fraudes em termos de comprometimento de e-mails de executivos, que a gente vê casos acontecendo de forma recorrente. Segmentar isso. Segmentado. E aí, uma pergunta que eu ia fazer para você. A ferramenta, ela possibilita eu criar uma timeline de processos e insights de conscientização durante o ano, por exemplo. Sim. Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei numa empresa onde a gente fazia isso, eu fazia manual. Uhum. Então, do ano, eu definia o mês, o ano, e falava, aqui eu vou falar disso, aqui eu vou falar disso, e corria atrás e mandava lá para o marketing pegava, mandava lá para a área responsável para disparar para todo mundo. Né? E isso tomava muito tempo. Né? Além de pesquisar, conferir, ver que tudo certo, mas isso é muito superficial. Sim. Porque quando você tem um treinamento pontual, então eu crio uma linha do tempo no ano, onde eu consigo colocar o básico de segurança, depois eu coloco LGPD, depois eu falo sobre cyber, eu faço sobre o WhatsApp, faço sobre a vida do dia a dia que a gente tem, é uma coisa que enriquece todo esse trabalho. Né? E aquilo que a gente está falando, quando você começa que o colaborador faça com que o colaborador se sinta parte disso, do todo, isso tem uma eficiência muito maior. Sim. Entendeu? Porque não é só gamificação, mas a pessoa, o colaborador tem que se sentir parte daquilo. Então, se ele é um champion, se ele é um embaixador, alguma coisa assim, quando alguém tiver algum problema, falou, doutor, olha só, deixa eu dar uma olhada, estou vendo isso aqui tá certo mesmo? E você, como você faz parte do... Falou, não, tá correto, isso aí tá errado, não faz isso, manda para o canal responsável, segue o processo definido pela companhia. Sim. Né? Então, isso, eu acho que a ferramenta ela tem um valor inestimável. E aí, a gente já conversou um pouco nos bastidores, já dando uns spoilers, assim, existem ferramentas que têm um valor muito exorbitante em termos de falar, vou comprar. Não, isso não dá. É fora da realidade e tal. E a Bifish vem, que é uma empresa brasileira. Sim. Traz esse insight que todo esse peso que você tem aí de passar por vários setores, vários tipos de empresa, e trazer essas informações numa solução acessível para todo mundo, desde o pequeno até o grande. Eu vou falar para você que depois a gente vai conversar, porque essa parte de escola eu acho muito interessante. Eu conversei com o coordenador da escola do meu filho esses dias. Você falou da sua filha, eu falo do meu Nosso filho sofre, né? Sofre. E aí eu falei, dá para fazer tal coisa, tal. Eu falei, não, vamos conversar. O coordenador já falou, não, já vamos marcar, nós vamos conversar. Sim. Por quê? Tem que inserir isso no dia a dia das crianças. E eu acho que quando você faz campanhas, assim, um programa de conscientização em cibersegurança, independente de ser numa empresa, numa escola, ele, como você falou, ele tem que ter uma timeline e ele tem que ser constante. Isso. E você tem que conseguir conectar isso com o mundo real das pessoas. Não é eu ficar mandando para você toda semana um e-mail falando, olha, você tem que ter uma senha forte, olha, você tem que usar o token ou o segundo fator de autenticação. Não, você tem mecanismos, você tem formas de fazer isso conectando ao mundo real. A gente tem um calendário ao longo do ano que é temático o tempo todo. Assim, você tem
Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Páscoa. Crianças, Páscoa, férias, Festa junina. assim, festa junina. E cada um deles, Excelente. as fraudes Você são tailor-made para eles, né, Afonso? Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu criei uma ave das fraudes. Eu parei porque não dá para colocar mais galho. Esses galhos que você falou aí, eu falo que tem as fraudes fixas, né? Sim. Já tem as datas e tem as fraudes variáveis, né? Por exemplo, a falsa central eletrônica é uma fraude variável. Vai e vem. As sazonais, elas começamos com tudo com I. IPTU, IPVA, aí depois... Imposto de renda. Não, antes do imposto de renda também tem a Páscoa, que aí também já tem um atrativo a Páscoa, aí depois vem o Dia das Mães, aí vem a antecipação de imposto de renda, e assim sucessivamente vai o ano inteiro, mas os call centers do crime vão intercalando pelas fraudes que eles vão criando, e aquelas que mantêm também o padrão deles, que é o boleto falso, os golpes de WhatsApp. E aí então, você como criador de um programa de conscientização dentro da sua empresa, na sua escola, na sua sociedade, você tem que entender essa dinâmica também e direcionar os conteúdos, como você não estava falando, para que isso se torne a realidade das pessoas. Vamos falar sobre as fraudes que acontecem na Black Friday? Vamos falar sobre isso, vamos conscientizar as pessoas a fazer uma compra segura, a olhar direitinho, não cair naquela tentação do e-mail que vem com 70%, 80% de desconto que a gente sabe que não existe. E aí, numa outra temática, você prepara a pessoa para um outro momento, para um outro tipo de fraude. Eu acho que customizar o seu programa de conscientização conectando com o mundo real vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento seguro. Não Você é, está... a gente, assim, conscientizar, ele tem que ser trabalhado... Você está falando a linguagem do falando de fraudes. A linguagem do falando de fraude, que lembra que eu te falei no início, que a gente ia falar sobre o insight, depois sobre um case? Exatamente. A ideia do falando de fraude, do mantra é esse, é trazer algo que repercuta. É a história do acidente, quando você está numa estrada, você vê um acidente com 2 pessoas mortas na rua e aí você vai andar devagar, vai tomar cuidado, não vai fazer ultrapassagem perigosa. Eu tive, só para reforçar isso, ano passado retrasado, eu moro num lugar que eu estou sempre pegando estrada, moro longe da cidade que eu moro, então é 20 quilômetros para ir em qualquer lugar, e eu vinha voltando um sábado. Começou a chover, passou uma moto com 2 pessoas, aí começou a chover muito forte e assim, de repente, o cara estava estirado na estrada. Nossa, eu fiquei assim, acho que 20 dias vendo aquilo lá, porque foi na hora. Eu não atropelei porque eu estava devagar, estava chovendo muito. Aí depois, em seguida, isso foi um sábado, no domingo, a mesma coisa. Na minha frente, uma outra estrada, o cara caiu. Então, deixa a gente traumatizado. Então, o que precisa para conscientizar as pessoas e depois contar a prevenção é isso, dar um choque de fraude. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, mais ou menos com esse choque de fraude também. A diferença, já tivemos outras pessoas aqui com esse tema e falaram dessa dificuldade, que é a hierarquia. Como é que você consegue nas campanhas de educação, as campanhas da empresa, fazer os diretores, CEOs ou outros cargos importantes ter a mesma quantização dos funcionários? Porque o que me reporto aqui é que o cara que está na gerência, não precisa ser lá em cima, no meio já, ele quer usar planilha de TXT, ele quer usar Excel, você entendeu? Não, isso não acontece. A senha dele, ele quer escolher. Eu não quero trocar nunca a minha senha. Quem nunca ouviu isso de um alto executivo de sua empresa? Então, mas isso é um problema, porque a secretária toma conta de como é que você vai pôr a rolha na empresa inteira? Vai pôr só meia rolha? Meia rolha, E eu acredito que todo programa ele tem que ser customizado ao seu público. As empresas, cada setor, cada área, cada nível hierárquico recebe a informação de um jeito melhor e mais acessível. Os altos executivos é a mesma coisa. Você tem que entender e conseguir ter um espaço na agenda desse pessoal para falar com eles de uma outra forma. Você não vai obrigar um presidente de uma empresa a ficar fazendo treinamento online de cibersegurança. Assim, ele não, o tempo dele é muito valioso para a empresa para ele ficar aquilo. Mas você consegue, às vezes, ter uma conversa dentro da reunião da diretoria executiva de 15 minutos e que aí o CISO tem que ser hábil o suficiente para não ir lá e cuspir um monte de sopa de letrinha e botar um monte de medo nos caras. Não, o que a gente quer como executivo de segurança é que eles sejam
os reais guardiões e embaixadores de segurança. Assim, eu tive conversas já com executivos de falar assim, não, pô, vou abrir um espaço no meu staff para você falar. Eu falei, eu não quero. Eu quero que você fale. Perfeito. Assim, eu te ajudo, Sim, eu te dou a um pitch, influência- assim, mas eu quero você, porque a influência é dele muito lógico, maior. claro. E o cara se sente importante. Eles muitas vezes eles têm medo de falar de um assunto que eles desconhecem. Tudo bem. Sim. Então cabe o papel do profissional de segurança, do executivo de segurança, falar com eles, explicar, ajudar eles a montar uma dinâmica e tornar esses caras embaixadores. Uma vez que você consegue quebrar essa barreira e você torna eles parte do processo, você naturalmente vai conseguir acessar eles mais vezes para falar do assunto e fazer com que eles façam parte da criação de cultura de segurança. E leva para a vida dele pessoal Leva pra vida também. pessoal, acho que quando você Porque cria ele esses é, links... ele é mais visado, inclusive, que outra pessoa. Exato, e que outra a pessoa. prevenção e a proteção desses executivos, ela é ao contrário, ela deveria ser mais robusta. Sim. Porque eles são um pote de ouro extremamente valioso sim. para tudo. São alvos. São alvos, são pessoas expostas, É, com dados expostos, elas É. são muito mais suscetíveis à fraude do que um analista que ninguém sabe quem que é. é. Então, acho que a preocupação com esse pessoal, mas vem mudando. Acho que já teve uma resistência muito maior dos executivos em relação a esse assunto. Já tinha uma resistência muito grande de conseguir chegar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles já estão mais abertos. Acho que a mídia faz um papel importante nesse sentido de colocar que os problemas acontecem, mostrar os impactos. Os impactos começaram a aparecer em números. Você vê grandes empresas declarando no seu balanço perda de fraude, problema em perda de faturamento por causa de incidente cibernético na casa de milhões. O executivo entende essa língua. Ele não entende quando a gente fala de IPS, IDS, EDR, Firewall. Isso ele não vai entender. Mas falar sobre disponibilidade, falar assim, o seu serviço pode ficar fora do ar um mês, você aguenta? Não, não aguenta. Então a gente tem que fazer alguma coisa. E ele se sente participativo, ele entende o valor daquele negócio. Uma vez que ele entendeu isso, você consegue fazer com que ele seja um agente, talvez o principal agente de criação de cultura de segurança da sua empresa. Dentro da empresa as regras de cibersegurança. Exato. A abordagem que eu tenho para os meus clientes é o seguinte, falo, olha, você é CISO, você vai vender o intangível. É muito difícil, mas eu vou te ajudar a chegar no board da Intangível empresa. futuro, né? Porque é futuro, pode nunca acontecer. Pode. Exato. É E igual aí o seguro, né? Eu vou te ajudar. Fazer o quê? Você criar uma timeline onde você vai definir, mostrar para o board da empresa que ele vai investir 1 milhão em 3 anos e você vai aumentar o nível de maturidade e criar umas barreiras de segurança que isso faz parte. Basicamente é isso. Você não pode chegar no board da empresa soltando um monte de sopinha de letra. O cara fala, o que você está falando? Não, isso aí não, para mim não é problema, isso aí não é intangível. É o aprender a falar a linguagem do negócio para que você consiga ganhar a confiança dessas pessoas e você ter uma conversa férrea. Eu estou fazendo advisor para uma empresa e a primeira reunião que eu tive com o CTO dele, que é responsável por segurança, ele ia para o board apresentar sobre o plano de segurança dele. E aí estava lá no primeiro slide, assim, objetivo, ser a referência nacional do segmento financeiro em cibersegurança. Nossa. Aí eu falei para ele, cara, desculpa, assim, você é uma empresa de 100 pessoas, seu orçamento é muito, muito, muito pequeno. Você quer ser uma referência maior do que o Itaú da vida, do que um Santander, do que um Bradesco? Isso é ser referência. Assim, o que você tem que ter é um nível de segurança e maturidade e processos de prevenção à fraude adequados ao momento e ao porte da sua empresa. Falei, muda essa frase que a conversa lá em cima vai ser muito mais leve e muito melhor. Cara, foi outro clima na reunião. Salvou o cara. Porque o cara imagina depois daquele slide que vai vir 100 milhões de reais de pedido de dinheiro. E não é esse o ponto. O cara perde o público na primeira. Então, aprender a falar essa linguagem toca o coração. Promessa muito suscetível de conseguir, né? Exato, de impossível, que vai custar muito caro para a empresa. Nem empresa É grande. muito pequeno, né? Que nem você falou, você Não, tá no lembrando que board da você- empresa, você tem 3 minutos para falar o que é o seu tempo. E se você perder nos primeiros 30, se alguém pegar o telefone, acabou. Você já perdeu a audiência. Exato. É a mesma coisa que você prometer que vai ter 100% de segurança. Você fazer Não existe. vender para os seus clientes, olha, você vai ficar 100% seguro. Não, Não existe bala de cibersegurança. É, Se der 95%, é muito aquela bom. história que você encontra com o CEO no elevador, né? E aí ele fala, e aí, estamos seguros? O que você vai responder para ele? Eu responderia assim, estamos melhor do que ontem e amanhã estaremos melhor ainda. Porque assim, seguro, não vai estar. Não adianta o 0,0001... Pode acontecer, pode. Só que a probabilidade é muito menor. Tem que contar para eles que os hackers, né, eles trabalham para conseguir um objetivo também. É. Eles têm meta. É uma E- indústria. É uma A gente indústria. tá falando dos bastidores, né, exatamente sobre isso. É né? uma Os caras indústria, e é tentativa e erro.
Em 100 tentativas, ele pode acertar 5%, Pode. 2%. Exato. Exatamente esse detalhe. Mas qual o tipo de fraudes que mais afetam o setor empresarial? Tanto seja no financeiro, quanto nos marketplaces, ou na própria indústria, né? Hoje a gente já está, acabei de escrever um artigo sobre o agronegócio. O agronegócio está sendo muito hackeado porque o nível financeiro é muito alto. Eu acho que hoje em dia as fraudes elas continuam ainda muito relacionadas à obtenção de dinheiro fácil. Não vou falar de ransomware, que é ataque cibernético, extorsão, resgate, que eu acho que é um outro assunto. Mas quando você fala sobre fraude, especificamente falando, a gente tem uma gama bastante grande delas, mas sempre com o objetivo de chegar ali no pote de ouro, que é quem tem condições de fazer uma transferência fraudulenta, quem tem condições de obter um acesso privilegiado e roubar dinheiro. O bandido quer dinheiro, no final das contas. Exato. Então, assim, você tem diversos casos no mercado, hoje em dia se tornando cada vez mais frequentes, inclusive de aliciamento de pessoas. Eu ia chegar nesse O aliciamento ele já a fragilidade desse aliciamento. já é uma realidade. E muitas empresas, elas não têm um processo estabelecido que se previna contra isso. Então, o cara que tem uma credencial, ele consegue fazer tudo no sistema, inclusive mandar dinheiro para fora. Estava conversando outro dia com um amigo no almoço, a empresa dele tomou um prejuízo de 11 milhões de reais. Conta o caso. Porque uma pessoa da empresa dele que tinha privilégio para fazer pagamentos, teve o seu acesso comprometido. O hacker ficou no ambiente dele por meses, Sem fazer entendendo nada. como é que Esse acontecia. é outro detalhe. Nem sempre o ataque Nem é sempre. imediato. Então, e o cara ficou lá estudando, entendeu qual que era o comportamento e ele entendeu que naquele momento aquele usuário normalmente fazia pagamentos dessas magnitudes. E ele aplicou antes do cara fazer o movimento, passou abaixo do radar, perceberam 3, 4 dias depois que tinha acontecido o problema, o dinheiro já sumido. Assim, um cara Comprou Bitcoin. sumiu. Então, assim, o cara de dentro fez pagamentos indevidos, transferências, porque o processo de feito conferido... Houve corrupção interna? Corrupção interna. Depois eles foram investigar e tinha o hacker entrou por uma credencial que ele pagou... Vazada. Não é vazada não, que ele pagou para um cara para ter acesso. É insider mesmo. O insider sim. se tornou uma realidade muito forte no mercado. E é uma preocupação muito grande, porque além de tudo... o cara consegue obter informações, não é só o acesso. Então. Dependendo de quem está sendo aliciado, e tem casos no mercado que eu conheço de pessoas de alto conhecimento que passaram por processo de aliciamento, que foram coagidas e tentaram aliciar elas, e que era um cara que era super admin do ambiente, era um cara que se tivesse credencial dele, o cara conseguiria fazer muita coisa. Então, para mim, essa parte da fraude relacionada ao insider, ela talvez é um dos maiores riscos que a gente tem hoje no mercado. E como evitar isso dentro da empresa? Acho que você implementar processos que dependam menos de uma pessoa. Isso. É muito mais fácil, é muito mais difícil você conseguir aliciar 2 pessoas ao mesmo tempo. Sim, quem paga não pode... Quem paga é aquela não história pode... assim, quem imputa a nota fiscal não autoriza o pagamento. Exatamente. Assim, Mas a gente tem discutido outra coisa, né? Sinais externos de riqueza também. sim, A empresa tem que ter... tem que Eu monitorar. não sei se entra no seu programa da Bifisher alguma coisa de monitoramento de É que sinais. o monitoramento de sinais sinais e inteligência de pessoas, ele é algo tão específico que a gente não atua. Tem empresas que fazem esse tipo de trabalho já há bastante tempo, com um nível de especialização muito bom. E é Mas difícil de identificar É também. difícil de identificar e tem uma fronteira muito tênue entre o que você pode e o que você não pode Sim, fazer sim. em relação a leis. Lei de sigilo bancário, ela está aí. Então eu não posso espionar o mas dinheiro que está não na sua pode- Tô conta. com um caso. Mas, por exemplo, monitorar a rede social, assim, pô, tá lá o Exato. Glauco, o Glauco apareceu com Exatamente. jet ski, o Glauco apareceu com uma lancha, o Glauco apareceu com um iate. Mas não precisa, Eu precisa ir em banco. Eu tenho causos. Há muito tempo atrás, numa empresa que eu trabalhei, Conte os causos. cara- Estamos aqui para contar os causos. deu um baita problema. Muita gente perdeu o emprego naquela. Foi alvo dessa operação. O cara viu, quando a rede social era o Orkut ainda, um analista de uma determinada área de compras, uma foto com jet ski. E era um cara que ganhava, sei lá, 2, 3 mil reais por mês. Falando, é incompatível. E várias vezes o cara com o mesmo jet ski. Aí foram investigar, o cara fez uma denúncia, olharam, grampearam os telefones, aí foram ver, metade do departamento estava envolvido em esquema de corrupção. Nossa. De pegar dinheiro de fornecedor, assim, e aí? Assim, faz o quê? Mandou todo mundo embora, polícia, mas o cara mal intencionado ali dentro foi pego por um acidente
no monitoramento de uma rede social. Mas você que tem que hoje fazer tem, esse monitoramento, né? Eu trabalho com recuperação de crédito e com veículos, né? E várias vezes já consegui recuperar um veículo justamente por rede social. Porque quem faz esse tipo de coisa quer aparecer. Ninguém faz tem um relógio, um carro, um jet ski, até uma casa e não coloca nas redes sociais. Mas, quer mostrar. Afonso, imagina você fazer esse tipo de monitoramento numa empresa que tem 15 mil pessoas, 15 mil funcionários. Que hoje todo mundo está suscetível ao aliciamento e deveria estar suscetível ao monitoramento. Como é que você consegue fazer? Isso não é escalável. Eu espero muito que a inteligência artificial venha com uma força maior para ajudar e dar chegar mais escala nesse tipo de monitoramento, porque ele já é feito no pai picareta. Acho que a IA vai conseguir dar uma alavancada nisso, mas eu acho extremamente importante. Lógico, a empresa tem que tomar cuidado para não ser intrusivo, para andar dentro da lei, para não fazer violações de privacidade das pessoas, mas eu acho que ela tem que se preocupar até certo ponto. E talvez começar, por exemplo, o monitoramento de executivos. Eu acho que o RH tem que ver algumas situações, e aí passar em conjunto com uma equipe que faz o monitoramento social, esse pessoal que faz o monitoramento social. Eu tenho um caso recente de uma empresa. Conte um caso. De uma empresa que está com um problema que existem boletos que estão sendo emitidos, não em nome dela. Só com o logo dela. Só com o logo dela, mas exatamente com os valores de que o cliente deveria pagar. E aí o que acontece? E são valores pequenos, relativamente pequenos, 1.000, 2.000. Então, teoricamente, depende da quantidade do 1.000, 2.000. Né? Que é em escala, né? Então, mas ele vai fazendo testando. Passou aqui. Sim. Ele vai passar, daqui a pouco, 20 boletos de 2.000, é 40 mil reais. Tem uma fraude. Por dia. Há muito tempo atrás, teve uma fraude de boleto pelo correio. A base da FAPESP vazou, de registro de domínios, há muito tempo atrás. E o que o pessoal fez? O pessoal começou a mandar para sua casa um boleto para você pagar de renovação da unidade do seu domínio de registro na internet. O cara mandava um boleto pelo correio. E é baratinho. R$79. R$79, R$49, R$100. O que teve de gente que pagou esse boleto porque o cara sabia mais ou menos quando era a época de renovação, ele mandou o boleto assertivo que você precisava pagar de uma conta, veio lá, olhou, falou, o domínio é o Glauco. E a empresa nem olha, o financeiro da empresa... Não, isso foi pessoa física, mandaram mas a empresa também não olha. A empresa se não for olha. dentro do que ela está acostumada a fazer... Não olha. Vai renovar. Aí antecipou um mês, 40, já renova 50. Isso aí. Não vai. E o fraudador está fazendo isso em milhares... ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. O fraudador brasileiro é bom. Tem outra coisa que está acontecendo muito em empresa que tem a ver com esse aliciamento, mas é uma coisa diferente, né? Teve 2 casos, teve um na Caixa Econômica e teve outro no Banco do Brasil, que tem um nome, é um implante, né? Implante. E teve um que foi muito engraçado, fizeram um implante no teclado. Caramba! Isso é bastante comum já, há muito tempo já. No Banco do Brasil teve alguns casos que se tornaram públicos já há um tempo atrás, de que um técnico foi lá, falar que era da informática, para dar uma manutenção do computador. Técnico falso, né? Técnico falso. Aí ele abriu os computadores dos gerentes e implementou um modemzinho para acesso remoto. E aí ele conectava na máquina do cara, do gerente remotamente e acessava todas as informações, acessava todos os sistemas com o acesso do próprio cliente. Hoje em dia isso aí ganha um nível de sofisticação até maior, tá? Você tem os softwares de acesso remoto, tipo Anywhere, da vida, VNC, e que os fraudadores... Como é que ele entra? O fraudador, ele faz com que você baixe aquilo achando que é alguma outra coisa. Vem por um link, então. Por um link, por um phishing, por uma engenharia social. E aí você instala aquilo em benefício de ter algum joguinho, de ter alguma outra coisa nesse sentido. E por trás tem um desse cara que abre o tal do backdoor. E aí sua máquina fica corrompida. E se você tem acesso à sua empresa e tem acesso a informações, o cara vai conseguir acessar a partir daquele algo implantado então, que não é nem físico, é virtual. Da máquina particular, ele entra na máquina da empresa. Da máquina da empresa. Tem muita gente que faz o uso cruzado, né? A pessoa tem o tal do computador pessoal que acessa as coisas da empresa e não tem o nível de segurança adequado no computador pessoal. Os BioD. O que nós falamos aqui. Então, você tem que treinar a pessoa física, de uma maneira geral, desde a escola até o usuário, porque a cultura dele fora da empresa é o que ele vai trazer para a empresa. Se ele tem prevenção,
na vida dele particular, ele vai ter dentro da empresa, né? Se é Então- cultura. Cultura é algo que você tem dentro de você. Não é dentro da empresa ou só fora da empresa. A cultura tem que estar embarcada no seu DNA. Aí sim é cultura. Senão é capacitação e treinamento simples. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a sociedade tenha uma cultura de segurança embedada no nosso próprio DNA. Tem uma pergunta para você. Como as empresas podem medir a eficácia da iniciativa de conscientização sobre fraude? Como é que é essa aferimento? Como é que quando se contrata a Bifish e aí você leva um relatório e diz, olha, você está com esse nível de conscientização. Você não está 100%, mas como é que você parametriza isso para mostrar para quem está pagando que houve uma proteção? Você está mais protegido. Eu estou te entregando a sua empresa mais protegida antes Sim. de eu entrar aqui. É um conjunto de indicadores, né, de fatores que fazem com que a gente chegue no, vamos dizer assim, no score de risco humano. Assim, o score de risco humano do Glauco. O que compõe o score de risco humano do Glauco? Os comportamentos dele e os sinais que ele gera em toda a sua empresa. Não é só o cliquei no phishing ou não cliquei no phishing. Você pode falar sobre quantos alertas esse cara tá gerando nas ferramentas de segurança vindo do usuário do Glauco. Pode ser que ele esteja com um comportamento ruim de navegação de internet, tem que conscientizar melhor. Esse usuário está fazendo os treinamentos de segurança dentro do prazo que deveria? É um ponto positivo para ele, não está fazendo? Mas você entrega para a empresa. Olha, a empresa hoje está com nível de conscientização, assim... Você entrega a visão da empresa e das pessoas. Algum gráfico. Com relatórios. Você entrega com relatórios que mostram para a pessoa, para o executivo de segurança, para quem está tomando conta daquele caminho da conscientização, quais são os pontos mais frágeis que ela tem que explorar. Às vezes sua empresa está gerando muito problema de conscientização e segurança, necessidade para a navegação web. O phishing está bom, está com alto índice de reporte. Então você consegue customizar você usa esse relatório que te dá indicativos e indicadores sobre qual é o melhor caminho que você precisa seguir naquele momento e para aquelas pessoas. Que, putz, o Luciano é um usuário exemplar. Ele tem um comportamento seguro. Eu estou vendo aqui os sinais que ele dá dentro das nossas ferramentas não indicam que ele tem um comportamento seguro. Para que eu vou ficar perturbando o Luciano para ele fazer treinamento de segurança? Tem que fazer recorrente? Tem, mas com uma frequência menor do que a do Glauco, que só está o tempo inteiro gerando alerta, clicando em site que não deve, clicando no phishing. Baixando pendrive. Baixando pendrive. Então, assim, você entrega para a empresa... É uma coisa bem antiga, né? Mas ainda tem problema vindo do pendrive muito por aí. Então, assim, você mas entrega... eu falo assim, você entrou na empresa, você fez uma análise, adequação, então estava de 0 a 10 estava 5. Hoje, de recorrência, hoje está 2, entendeu? É isso que eu falo. Você vai mostrar uma evolução de maturidade. Isso, maturidade. Evolução de maturidade. Conscientização de maturidade, evolução de maturidade. E aí você tem vários fatores que geram isso. A quantidade de cliques no e-mail que aumentou, diminuiu, a quantidade de reportes, que eu acho super importante. A gente tem... Você vê que a cultura começou a ficar enraizada na empresa quando a quantidade de denúncias de suspeitas de phishing, de fraudes, de problemas de segurança, ela cresce. Então, esse sinal positivo, ele mostra com que o seu risco relacionado a pessoas está diminuindo, que o seu time está ficando mais consciente daquilo. E lógico, não é porque o cara vai reportar qualquer e-mail que chegar na caixa dele. Ele fez reporte certo, conta para que você consiga calcular esse risco da empresa e medir isso periodicamente. Você, como eu falei, é uma jornada, não é uma campanha de phishing ou um e-mail de conscientização. Tem que fazer isso recorrentemente para você conseguir tirar as medições e mostrar para a empresa a onda daquilo. Nessa linha do tempo, você vai criando campanhas e pode ajustar ela de acordo com o necessário, mas a cada final de cada campanha, você tem um relatório onde você tem o resultado dessa campanha, aonde você vai poder mostrar o valor da ferramenta para o board da empresa. Olha, inclusive se eu não me engano, tem acho que é o Gartner que dá, que você, se 12%, o normal é entre 4% e 5% clicar no phishing. De 5% a 7% você está em risco, de 7% a 12% você está perdido. Então isso dá um sinal de que você tem que trabalhar um pouco mais. Tem os benchmarks de mercado para você se adequar, mas a ideia é de mostrar isso de forma constante e você mostrar em relação aos tipos de campanhas que você está fazendo, o que é mais efetivo para o seu ambiente. E ajustar, né? E ajustando isso e mostrando que é um trabalho constante. Toda empresa, principalmente as empresas grandes, tem entre e sai de funcionário todo mês.
Então você tem que montar um processo para treinar esses turnover caras também. O Um turnover onboard, é grande. Né? O onboard das pessoas, trazer as pessoas para o mesmo nível de conscientização. Não é ficar mandando a campanha de phishing a cada 3 meses e o cara nunca ouviu falar do phishing, vai cair. Aí você faz uma conscientização periódica com esse pessoal. Evento de segurança, dependendo do tamanho da empresa. Vamos fazer um evento de segurança? E traz o que a gente estava falando sobre a gamificação, né? De você, acho que não exagerar na gamificação, mas o usuário em si se sentir valorizado. Acho que valorizar a pessoa que tem um comportamento seguro é algo extremamente importante e dá muito resultado. E para a empresa também. Vai fazer com que esses indicadores positivos da empresa melhorem com o passar do tempo e não piorem, porque você não está fazendo aquele negócio chato que todo mundo fica obrigado a fazer. Não tem que ser obrigação. Exato. Tem que ser algo com dedicação e com voluntariado. E cultural, né? Cultural. O que você acharia de ser criado um selo de essa empresa, ela preza a prevenção, ou ela... Que tipo do Abrinq, esses selos? Colocar um selo... Acho que é uma abordagem interessante. Você tem empresas no mercado que praticam isso, assim, com programas internos. Como marketing seria muito bom. Seria uma empresa que está certificada ali, entendeu? É como você tem as certificações de segurança hoje. Certificações ISO, certificações de SOC. Mas passar isso para o público, né? E as empresas fazem isso, assim. É a história de você entrar lá no site da empresa e tem aquele cadeadinho verde lá, falando, nossa... mas isso aí já é falsificado. É falsificado, mas o selo também vai ser falsificado uma hora. Mas eu acho que traz uma credibilidade para a empresa, desde que seja criado por um órgão... Criar alguma coisa, algum órgão que certificasse a prevenção em si. Essa empresa conscientiza, essa empresa cria... Dá para a gente criar um framework e falar, ó, se você tem segurança, mais conscientização, mais criando essas barreiras aí, minimamente você tem uma segurança, uma maturidade. Hoje a gente já tem isso no mercado. As certificações, elas trazem esse tipo de coisa. A ISO, por exemplo. Mas só que o consumidor, elas não são muito visíveis. Elas não são exploradas pelas empresas que têm. Você explora muito isso no B2B, né? Entre empresas, isso é bastante explorado. Sim. Para o consumidor final, isso não é explorado de uma forma mais ampla. Isso é muito importante, né? Porque hoje nós estamos numa pandemia silenciosa. Já o consumidor vai começar a prestar atenção nesse assunto. E por isso que eu falo que é importante as empresas começarem a olhar com um pouco mais de cuidado e de objetivo a conscientização dos seus clientes. E isso vai se tornar positivo. Falar assim, eu vou trabalhar com essa empresa X, vou ser cliente dela, porque ela me demonstra confiança. Sim, vou comprar, ela vai entregar. O banco não vai ser... Ela se preocupa comigo, ela tem um cuidado ali em relação à minha segurança cibernética. Eu acho que isso é um ponto positivo que pouca gente explora ainda. Bom, galera que está ouvindo, já passaram por algum golpe? Conta pra gente nos comentários, deixa uma mensagem nas redes sociais. É claro, não esquece de curtir e compartilhar esse episódio. A informação é poder. Estamos chegando no final, Glauco. Estamos chegando ao final. E é sempre com alegria, porque os insights que você trouxe, né, e do nosso co-host aqui também, foram muitos, né? Mas então, eu gostaria de deixar a sua mensagem final e pode falar da Binfish. Galera, se vocês estão procurando uma empresa de conscientização, estão apresentando um produto novo no mercado, nacional. Procurem mais informações. O Cláudio vai deixar uma mensagem aqui para pequena e média empresa e grande empresa. Claro que a grande empresa ela já tem poder para pagar, mas agora está essa democratização, sendo democrático em questão de valores, mas com a mesma eficiência com uma empresa grande. A entrega é a mesma. Deixa a sua mensagem, porque só você conhece a Binfish melhor que qualquer um. Né? Não, legal. Qualidade e eficiência com um custo-benefício acessível a todos. Né? Acho que é um dos principais pontos que a gente prega. Mas acho que deixar como mensagem a importância das empresas e das pessoas se preocuparem com a questão de conscientização. Acho que independente de você ter uma plataforma ou não dentro da sua empresa, você tem que ter essa consciência de que você precisa. E aí, naturalmente, você uma hora vai precisar de um ferramental para te ajudar nessa sua jornada. Mas acho que a principal mensagem é para os executivos, para os donos de empresa, para os CEOs de todos os portes, é que, como eu falei no começo, assim, eu tenho uma missão não só da Binfish, mas como pessoa mesmo, como profissional da área de segurança, de ajudar a democratizar o acesso à cibersegurança para as empresas como um todo. Binfish faz parte dessa estratégia? Faz, mas não é só isso. Acho que a gente tem que conseguir dar acesso a mais informações, a mais tecnologias. Tem muita gente fazendo tecnologia nacional boa, com um custo muito mais acessível do que as outras empresas americanas, com variação de dólar, israelenses, que são espetaculares, mas elas são inacessíveis para muita gente. Então, assim, eu acho que como missão eu tenho de ajudar a democratizar esse mercado como um todo,
E a principal recado que eu deixo para as pessoas assim, é sim possível fazer cibersegurança com investimento adequado ao seu negócio. Não precisa ser investimento de milhões e muitos milhões de reais como você imagina. Basta que você saiba o que você esteja fazendo. E a Bfit está aqui para suportar essa parte de conscientização e capacitação e apoiar as empresas de todos os portes nessa jornada. Contem conosco. Agradeço demais ao Glauco Sampaio, não só pelos insights, mas por essa mensagem final sobre como se pode se usar a um custo acessível para democratizar para todas as empresas, é muito importante. E eu agradeço também ao Luciano pela participação dele aqui. Ele é um convidado eterno, né? Pode vir sempre, porque acrescenta o programa. E aqui a gente está aqui para compartilhar informações. O fundamento falando de fraude é justamente a prevenção. E a prevenção tem que ter um compartilhamento. Então nós estamos aqui quase para fazer, quase não, é um trabalho social, trabalho público, né? De trazer informação para a empresa, trazer os melhores convidados do mercado, trazer os melhores co-hosts e que eu aprendo todas as vezes com eles. Então, se você quer continuar por dentro do nosso podcast, ativa as notificações, compartilhe esse episódio com quem precisa dessa informação. Não só você, mas compartilhe esse episódio. Não se esqueça, galera, no mundo digital, confiança é boa, mas o antivírus e uma boa dose de confiança ainda são melhores. Nos vemos no próximo episódio e fiquem seguros.